Olá, futuro! Hoje é dia 3 de agosto de 2025 e eu resolvi gravar esse vídeo porque daqui a 11 dias a minha Ana Júlia estará fazendo 1 ano e eu quero deixar essa memória do relato de parto, da gestação, muito bem guardadinha, né? E eu achei que escrevendo não seria possível depois relembrar com tanta praticidade. E eu quis deixar esse registro porque com o tempo a gente vai esquecendo, né? Tenho certeza que agora, com 1 ano praticamente que se passou, já esqueci muita coisa, então eu quero deixar aqui minha memória mais recente disponível para quando eu quiser assistir e relembrar isso. Alguns barulhos de fundo, porque a Ana Júlia tá fazendo o seu papel de bagunçar toda a sala. De início, eu quero falar um pouquinho sobre a gestação, a formação de Ana Júlia no meu ventre, como que aconteceu, como é que foi, né, se desenrolar da vida dela aqui dentro da minha barriga. Inicialmente, né, eu fiquei grávida em junho de 2023, mas eu tive uma perca, né, perdi meu primeiro bebezinho. Naquele momento eu fiquei muito confusa, sem entender o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo tentando entregar tudo ao Senhor, porque eu sabia que Deus estava cuidando de tudo pra mim. Eu lembro que conversei com algumas amigas e elas me falavam, não, ó, aconteceu isso comigo também. E com 6 meses, ou com 3 meses, com 1 ano, eu engravidei novamente. E eu ficava pensando, nossa, eu tenho que esperar tudo isso. E eu já tava com meu bebezinho aqui. Mas depois eu fui entendendo que tudo é no tempo certo, tudo é no tempo de Deus. E Deus faz tudo de maneira perfeita. E a gente que não entende, né? Como que Deus faz de maneira tão perfeita assim. Isso aconteceu em dezembro do mesmo ano, dezembro de 2023. Eu lembro que a gente tinha viajado para Fortaleza, uma viagem muito especial que a gente estava comemorando, né? Os nossos 2 anos de casado. A gente viajou durante, acho que 1 semana mais ou menos, 5, 6 dias de viagem. E foi muito legal, muito gostoso estar ali naquele lugar, aproveitando a companhia do meu esposo. E aí, né, na volta, quando eu retornei, eu comecei a sentir alguns sintomas. Senti muito sono, senti cansaço, fadiga, enjoo. E eu lembro que minha mãe tava em São Paulo viajando também, e aí eu conversando com ela, né, e ela falando, tá estranho. E minha tia lá em São Paulo falando, tá estranho esse sono excessivo. E eu com medo de fazer o teste, me frustrar mais uma vez, né, porque eu já tinha feito alguns testes e tinha dado negativo e tal. E querendo esperar. Mas aí resolvi fazer o teste, fiz o teste, deu positivo. E o de farmácia, né? Depois eu fui fazer o de sangue e deu positivo novamente, claro, né? Mas aí começou a saga do cuidado, né? Dos médicos e tal com a Ana Júlia. A gente foi nas primeiras consultas e tava tudo muito tranquilo, muito bem. Todos os exames, as morfológicas, né, que a gente fazia, os órgãos de Ana Júlia estavam indo muito bem, se formando, se desenvolvendo de maneira excelente. Mas chegou um momento, em um dado momento da gestação, que em um exame de rotina para identificar o peso de Ana Júlia, o médico percebeu que o peso dela estava abaixo do normal. E aí a gente precisava fazer exames a cada 15 dias, né? E mostrá-los à médica a cada 15 dias para que a gente pudesse avaliar direitinho, né? Ver como é que estava o bebê, se ela ainda estava com um peso muito baixo, se a placenta estava passando oxigênio de maneira efetiva para ela ou não. E aí, dessa forma, a gente foi fazendo esse acompanhamento durante alguns meses, né? Já no final da gestação, mas durante esse final de gestação a gente ficou passando na médica a cada 15 dias e fazendo esses exames. Então, com todos esses exames feitos durante todo esse período, a gente ficava aflito porque a cada exame que a gente ia fazer poderia ser que seria uma cesárea de emergência e a gente ficava um pouco preocupada, apreensiva, mas sempre entregando tudo nas mãos do Senhor, sabendo que Ele estava cuidando de tudo. E a gente foi percebendo o cuidado dele, né? Amigos nossos que oraram por nós, que depois falaram, eu passei a gestação de vocês orando por vocês. Familiares, né? Enfim, que oraram, acolheram a gente mesmo em oração. A gente fica muito feliz e grata a todas essas pessoas. E a gente também sempre orava apresentando a Deus a nossa filha nas mãos dele. Então, o tempo passou, né? Ana Júlia foi se desenvolvendo, apesar de o peso dela estar abaixo do recomendado, mas ela estava se desenvolvendo muito bem.
A médica queria levar a gestação até as 37 semanas. Ela falou, é o meu objetivo, mas é o máximo, dali não pode passar. Então, quando a gente soube de tudo isso, né, uma das coisas que a médica falou foi que a via de parto teria de ser cesárea. E não era o meu desejo, a minha vontade sempre era a via de parto normal. E ali naquele momento foi um choque pra mim, um balde de água fria, sabe? Além da minha filha não estar tão bem, eu ainda teria que passar por uma via de parto que eu não queria. Então eu ainda ia ter que passar por uma via de parto que eu não queria. E isso gera preocupação, gera frustração. Mas a gente caminha tudo em oração, leva tudo pro Senhor e Ele vai trabalhando em nós, né? A Bíblia diz que Ele opera o querer e o realizar. Então, Deus foi trabalhando em meu coração, me fazendo entender, né? Que era o melhor pra minha filha, era o melhor pra mim. Eu tinha muito medo, porque eu nunca tinha passado por uma cirurgia antes, né? Deixa a mamãe pegar pra você. Conseguiu? Deu certo? Nunca tinha passado por uma cirurgia antes, então assim, vou ter que pegar. Como eu nunca tinha passado por uma cirurgia antes, eu tava com muito medo, muito apreensiva. Nos cortes do dia a dia normal, eu não tenho uma cicatrização tão boa, então era algo que eu me preocupava muito. Passava muito meu coração, assim, de eu não me recuperar bem, enfim. Mas eu fui sempre orando, entregando as mãos de Deus, pedindo oração para pessoas próximas e tentando confiar ao máximo no Senhor. Eu trabalhei bastante durante essa gestação, né? Continuei meu ritmo de trabalho normal. E nos últimos 15 dias mais ou menos da minha gestação, eu parei de trabalhar de maneira ativa, passei a trabalhar em home office em casa, mas continuei trabalhando. Ana Júlia estava para nascer no dia 13 de agosto, que seria uma terça-feira. Eu trabalhei até no sábado, aí eu descansei o domingo. Na segunda-feira, né, que seria um dia que antecederia o nascimento de Ana Júlia, mas na verdade ela nasceu na quarta, dia 14. Um dia que antecederia o nascimento dela, eu quis ocupar muito meu dia, porque eu tava, assim, tão preocupada, sabe? Queria tanto tirar da minha mente pensamentos negativos, queria tirar da minha mente essa ideia de coisas ruins, de possibilidades ruins que poderiam acontecer, que eu fui no salão, escovei meu cabelo, tentei cozinhar e ia orando enquanto eu estava fazendo essas coisas, para que Deus pudesse confortar meu coração, me tranquilizar, estar comigo naquele momento, que eu sabia que Ele estaria. Então, durante todo esse processo, assim como Ele esteve, né, durante todo esse processo. Então, assim, foi isso que eu fiz. Eu escovei meu cabelo, cozinhei um bolo, uma torta e cheguei à noite, revisei essa mala maternidade umas 1000 vezes e depois falei, vou dormir, descansar. Não consegui dormir tão bem. No outro dia de manhã cedo, nós levantamos e fomos, eu, o meu esposo e a minha mãe, para o Hospital Regional de Irecê, que é uma cidade vizinha aqui, fica a cerca de 40 minutos de Canarana. E a gente foi pra lá. Chegando lá, a gente foi muito bem atendido, muito bem acolhido. Teve um momentozinho de espera, porque tava tendo muitos partos, muitas gestantes naquele dia. E a gente ficou ali um pouco cansado, porque não dormi tão bem à noite, esperando. A espera não foi tão longa e eu já fui encaminhada para uma sala de pré-parto, onde tinha mulheres já em trabalho de parto naquela sala. E ali eu fiquei, né? Só que ali eu fiquei muito nervosa, apreensiva e minha pressão caiu, como eu estava em jejum para poder fazer a cirurgia. O parto, né, de cesárea precisaria estar em jejum. Eu tive uma queda de pressão, eles me encaminharam para uma outra sala, para um quarto. Ali eu fiquei naquele quarto, eles me trouxeram alimento, comi, e eles me explicaram como eu não tinha me sentido muito bem, que não tinha como o parto ser naquele dia, bem como também porque surgiram algumas emergências, né? O hospital atende emergências, surgiram algumas emergências e eles precisavam atender a essas emergências. Então, que meu parto ficaria para o próximo dia, na quarta-feira, dia 14 de agosto. Nesse dia, mas eu permaneci internada, né? Nesse dia meu esposo ficou comigo, dormiu comigo e a minha mãe voltou para Canarana. Minha mãe voltaria para Irecê no dia seguinte, no dia do parto, pela manhã, e depois meu esposo viria, né, para Canarana para que eles revezassem aí o sono, né? Então assim foi feito.
Meu esposo ficou comigo, dormiu aquela primeira noite e no outro dia de manhã, assim que a gente acordou, meu esposo tomou café, eu permaneci em jejum e a enfermeira logo cedo, né, veio para me preparar já para o meu parto. Eu lembro que eu mandei mensagem para minha mãe, né, mãe, eles já chegaram, já tô indo pro centro cirúrgico, e a minha mãe tava chegando em Irecê e ela aflita, né, pensando que talvez não daria tempo dela chegar a tempo, mas graças a Deus deu tudo certo. A equipe nos atendeu de forma muito maravilhosa. Meu esposo acompanhou todo o parto, né, que era o meu desejo, e eu fiquei muito, 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 muito feliz mesmo dele ter acompanhado. Ele foi melhor do que o que eu esperava, né? Ele teve do meu lado o tempo todo e assim, com um olhar tão carinhoso, amoroso, me passando tanta segurança, sabe? No seu olhar assim, tipo, tá tudo bem, tá dando tudo certo. E que eu nunca tinha passado por um processo assim, né? Você tá nas mãos dos médicos ali sem conseguir nem se mexer, paralisada. Né, mamãe? Foi pra você nascer. E aí, sem enxergar nada ali, né? Sem conseguir ver o que tava acontecendo comigo. Mas aí eu me lembro, né, do meu esposo, tá, tudo bem. E eu pensei assim, sentindo, né? Você não sente dor, mas eu tava sentindo algo mexendo em mim, assim, né? Sentindo algo mexendo. E eu pensei, será que eles já estão começando a cortar? Eu pensei. E aí eu lembro que a enfermeira falou, já tá nascendo. Parece que ela respondeu o meu pensamento, assim. E aí eu lembro que meu esposo conta, né, sempre que viu ela saindo de dentro da minha barriga, mas dentro de uma bolsa, né? Aquela bolsa que o bebezinho fica dentro, eu nem sei exatamente o nome técnico aqui, como leiga que sou, estou falando. E ele relata, né, que ela já saiu assim chorando dentro da bolsa, só que não dava pra ouvir do lado de fora, né? Mas aí quando a bolsa se rompeu, aí já escutamos o choro todos juntos, né? E quando eu escutei o chorinho de Ana Júlia pela primeira vez, era como se uma corrente elétrica assim atravessasse todo o meu corpo e eu não conseguia falar, eu não conseguia chorar, eu não conseguia nada. A única coisa que eu conseguia era sentir assim aquele momento tão maravilhoso e agradecer a Deus. Senhor, obrigada. Obrigada porque minha filha tá aqui, tá viva, tá bem, sabe? E aí eles trouxeram pra mim, me mostraram e depois levaram, né, pro lugarzinho lá que o bebezinho fica. Meu esposo foi, era na mesma sala assim, ele foi lá no cantinho, ficou observando ela. E eu lembro que ela nasceu com uma manchinha aqui no olho, vermelha, né, de sangue, do parto, né, tava uma manchinha aqui. E aí ele voltou e eu falei, amor, ela tá com sangue aqui, ela tá machucada no olho, o olho dela tá machucado. E ele, não, ela tá bem, você vai ver, ela tá bem, tá perfeita, ela é linda. Ele falava comigo. E aquele momento foi maravilhoso. Eu lembro que tudo aconteceu muito rápido, né? O parto foi muito rápido. O parto cesárea é muito rápido. O que demora mais é depois eles fazendo os pontos, mas o parto em si é bem rápido. E meu esposo tava lá, tinha acesso ao celular, então tava mandando tudo pra minha mãe, que tava no mesmo hospital, mas do lado de fora da sala, então ele mandando mensagem pra ela o tempo todo. E já nasceu, tal. Foi maravilhoso assim esse dia. Dali, né, daquela sala de parto, eu fui encaminhada para uma sala de espera. E aí eu fiquei sozinha ali com meu bebezinho, né? Meu esposo não estava. E aí eles queriam que o efeito da anestesia passasse. Até a anestesia passar, eu fiquei ali naquele quarto e já tentando amamentar meu bebê. Então, desde os primeiros momentos, a gente já teve esse contato de amamentação. Depois daquela sala de parto, aí eu fui encaminhada, né? Quando eu voltei e consegui me mexer, eu fui encaminhada pra sala que eu tinha dormido a outra noite. E aí, naquele dia, né? Meu esposo e minha mãe ficaram ali comigo, revezando entre si. E à noite, minha mãe dormiu comigo na primeira noite com a nossa nenenzinha. No outro dia de manhã, a Ana Júlia tomou a primeira vacina, o primeiro banho. E tudo isso foi muito doloroso pra mim. Eu chorava nas vacinas, chorei na hora que ela tomou banho. Mas eu lembro que ela se sentiu assim, parece que ela se sentiu aliviada depois que tomou banho. No momento do banho, ela ficou meio irritada, assim. Acho que não tava sabendo, entendendo o que estava acontecendo, mas depois ela se sentiu aliviada, como se estivesse bem de estar limpa, assim, sabe? Foi muito bom ver ela daquele jeito, naquele estado de tranquilidade. Nesse segundo dia, minha mãe também ficava revezando com meu esposo.
E aí à noite meu esposo ia dormir, né? Eles tentaram até dormir os dois junto comigo, porque eu não tava me sentindo tão bem. Como eu perdi sangue, né, durante o parto, eu não tava tão bem, tava um pouco debilitada. Mas o hospital não aceitou, então meu esposo ficou, minha mãe voltou. Quer dizer, minha mãe dormiu na casa de um parente aqui, lá em Irecê. E meu esposo ficou comigo mais essa noite. E aí, no dia seguinte, a gente estava apreensivo, sem saber se a alta seria naquele dia ou não. Porque precisava de 48 horas após o parto, mas a gente não sabia se ia conseguir por dois motivos. O primeiro, eu não estava muito bem, né? Tinha desmaiado no pós-parto. E segundo, Ana Júlia estava com um peso muito baixinho, né? Então ela nasceu com 2,160 kg, mas depois que desinchou, ela ficou com 1,950 kg. Então a gente estava muito na dúvida se ia ou não, ansioso pela visita do pediatra. E aí o pediatra veio, nos visitou e a mão de Deus assim operou nesse momento, porque eu tava muito, muito desejosa de ir pra minha casa. E Deus, assim, abençoou de maneira grandiosa, tocou no coração do médico e nos liberou, né? Mesmo ela estando 50 gramas abaixo do que era recomendado de liberar. Ele nos liberou, disse que sentiu, assim, que a gente tinha muito cuidado com a nossa filha e liberou a gente pra casa. E aquele momento, nossa, eu fiquei tão feliz, tão alegre de ter recebido alta. Então nós viemos pra casa. Eu me lembro até hoje de chegar em casa, descer do carro e tinha um corredor assim na casa e eu ir nesse corredor andando, sabe? E agradecendo a Deus por já estar em casa, estar com minha filha, ela tá saudável, tá bem e tá tudo maravilhoso, sabe? Já tá conseguindo andar sozinha e tudo tranquilo. E eu fiquei tão feliz, muito, muito, muito feliz e grata a Deus por, por tudo, sabe? Por todo esse processo que foi maravilhoso, de entrega nas mãos de Deus. E eu tô gravando esse vídeo. Oi, mamãe. Não, ela quer dar oi. Eu tô gravando esse vídeo com a minha pequena pra deixar registrado esse momento maravilhoso que foi em nossas vidas, a sua chegada, meu amor. Erro de gravação. Enfim, vou terminar aqui no chão mesmo. A chegada de Ana Júlia, né, que foi tão especial, tão maravilhosa. E essa nossa filha tão esperta chegou pra trazer alegria, mas também pra... Mãe? Tão maravilhosa que chegou para nos trazer alegria e também para nos ensinar muito, né? Ensinar a esperar no Senhor, nos ensinar sobre prioridades, nos ensinar sobre tempo com Deus, nos ensinar sobre o amor de Deus, sabe? Porque a gente ama tanto essa criança, ama tanto a Ana Júlia e cuida dela nos mínimos detalhes e às vezes nega coisas que ela quer, sabendo que é uma proteção. Da mesma forma que Deus nega pra gente, às vezes, as coisas que a gente quer, porque é uma proteção. Então, a gente aprende sobre o amor de Deus na maternidade. E é maravilhoso. E na paternidade também, né? E é maravilhoso. Tudo isso. Né, meu amor? Tá bom. Vamos mamar, né? Vamos dar tchau? Fala assim. Com amor, mamãe. Manda beijo. Beijo pra você no futuro ver. Ai, que linda!